Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que conecta você à Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 8. E, desde já, eu quero te fazer um convite. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você receberá todas as notificações de vídeo novo no canal. Nós temos vídeo novo todas as terças às 20 horas. Neste capítulo de Atos 8, nós veremos o resultado do martírio de Estevão, a batalha travada entre a igreja e os líderes judeus. A morte do diácono culminou em uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. Sem outra alternativa, muitos dos cristãos fugiram para as cidades circunvizinhas, porém, eles continuaram pregando a palavra de Deus incessantemente. E dessa forma, a perseguição, ao invés de parar a igreja, permitiu ela expandir o seu alcance e entregar a mensagem do Evangelho para mais pessoas. Então, fique conosco para acompanhar a análise completa deste capítulo e mergulhar em mais um estudo sobre a igreja primitiva. Preparado? Então, vamos lá. Bom estudo. Para iniciar, vamos entregar esse momento a Deus. Eu peço que você agora, nesse momento, feche aí os seus olhos. Vamos orar. Vamos entregar esse momento ao Senhor. Pai amado, Pai querido, iniciamos, Pai, esse estudo, te engrandecendo, te louvando, te adorando, Senhor, dando a Ti toda a honra e toda a glória, Pai, pois nós sabemos que toda a sabedoria vem do alto, toda a sabedoria vem de Ti. Espírito Santo, nesse momento, abre o nosso entendimento para que possamos entender a palavra ao qual vamos estudar hoje, que venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, que o nosso coração venha estar aberto para receber, para aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada casa, abençoa cada lar, cada pessoa, Pai, que está com fome, com sede de aprender mais da Tua palavra, Senhor, de se aprofundar mais naquilo que o Senhor nos deixou aqui escrito. Como diz em Salmos, a Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é a lâmpada que ilumina ali a nossa caminhada. Então, que o Senhor venha clarear a nossa mente, o nosso entendimento através desse estudo. Que cada pessoa seja ricamente abençoada pela Tua sabedoria do alto, Senhor. Que não seja nada sobre mim, que não seja nada sobre o canal, mas que seja sobre a Tua honra, sobre a Tua glória, sobre tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar com esse vídeo. Então, desde já eu sou grata por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O contexto histórico desse vídeo é que Lucas escreveu o capítulo 8 de Atos, seguindo diretamente a ocasião da morte de Estevão, que nós vimos lá em Atos 7. E já que a perseguição dos líderes judeus cresceu ainda mais depois dessa conquista. Certamente, o que aconteceu com Estevão agora era referência do que podia acontecer com qualquer um que falasse e agisse pelo nome de Jesus. Então aqui havia uma intimidação, para parar a igreja. Então, os cristãos, com exceção dos apóstolos, não tiveram outra escolha a não ser se refugiar nas cidades de Samaria e Judeia. Entretanto, eles continuaram pregando a mensagem do Evangelho e alcançando mais pessoas para o reino de Deus. Samaria e Judeia eram duas das cidades, as quais o Senhor Jesus havia dito que os apóstolos seriam testemunha deles. Isso lá em Atos, a gente vê lá em Atos
no capítulo 1, versículo 8. E apesar deles não irem para lá de imediato e serem parte dos poucos que ficaram em Jerusalém, os discípulos prepararam a vinda dos apóstolos e chamaram eles para batizarem os novos convertidos pelo poder do Espírito Santo. Então, assim, por meio de toda aquela grande perseguição, Deus fez sua igreja se dividir para conquistar mais almas para o reino dos céus. Então, sem mais, vamos iniciar aqui a leitura de Atos 8. Versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Então, aqui para esses 3 versículos, né? O que eu tenho a dizer é que o Senhor tem pensamento de paz sobre o seu povo. Ah, mas como, né? Se a gente vê aí que Saulo até nas casas entrava e levava o povo preso, né? Então, a gente vê que o capítulo começou com uma grande perseguição à igreja. Estou falando aqui do versículo 1 ao 3, ao qual eu li agora. Então, começa com uma grande perseguição à igreja, depois do martírio de Estevão, com a fuga dos cristãos para Samaria e Judéia. Então, entre os perseguidores estava ali o jovem Saulo, que, além dele consentir a morte de Estevão, ele tinha o objetivo de destruir completamente a igreja e tudo relacionado a Jesus. Isso porque o conhecimento adquirido por Saulo desde a sua infância fez ele considerar religiões com características semelhantes ao cristianismo uma traição, uma ameaça ao judaísmo. Então, desse modo, ele não mediu esforços para destruir os cristãos e pediu cartas de autorização para encarcerar o maior número possível de fiéis. Então, aqui eu vou até comentar um pouquinho sobre essa questão, né, do fato do conhecimento desde a sua infância. Cada pessoa, ela é criada no seu lar, cada família tem ali os seus costumes, tem ali a sua religião, e muitas vezes, né, nós crescemos e aprendemos diversas maneiras, diversas formas de cultuar, diversos tipos de religião. Às vezes se cresce em religiões diferentes, né? E quando nós temos um encontro, né? Assim como Saulo lá na frente vai ter um encontro com Jesus, ele vai entender, mas aqui ele ainda não entendia, né? Ele desde a sua infância, tudo que foi ensinado para ele foi que religiões que tinham características ali parecidas com o cristianismo era uma ameaça ao judaísmo. Então ele cresceu numa raiz muito forte ali do judaísmo, e qualquer outra coisa que fugisse daquilo, né, era considerado uma traição. Então na cabeça dele ele tinha que exterminar aquilo, ele tinha que matar, ele tinha que perseguir, ele tinha que exterminar. E nos tempos de hoje, meus amados,
ainda é assim. As pessoas crescem em berços religiosos diferentes e muitas vezes não conhece verdadeiramente a Jesus, não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. E elas se iram, elas se levantam, elas se iram às vezes quando vai se pregar a palavra do Senhor. Elas não conseguem ter esse nível de compreensão. Elas ainda não têm essa visão do que é o Evangelho. Às vezes são pessoas que não têm o aprofundamento na palavra de Deus e elas se levantam, elas atacam, mas nós precisamos ter a sabedoria, né, de falar a essas pessoas com amor, com calma, com sabedoria, com paciência. E precisamos entender que cada pessoa é criado dentro de um contexto, assim como Saulo aqui foi. Às vezes é muito mais fácil a gente julgar, mas a pessoa é assim, é assado, tá errado, tá isso, tá aquilo, mas talvez ela não tenha crescido dentro desse entendimento, né? Quando se vai pregar a palavra de Deus e alguém se levanta com fúria, o que a gente precisa saber é que essa pessoa, ela ainda não teve um encontro real com Jesus. Essa pessoa, ela ainda não teve o entendimento aberto. Talvez ela até leu a Bíblia, mas não buscou ter o entendimento, não buscou pedir ao Espírito Santo a sabedoria. Porque se a gente lê a Bíblia como um livro qualquer, como um livro comum, de fato a gente não entende. De fato, a gente lê e não vai entender. Por quê? Porque a sabedoria não vem da gente, vem do alto. A gente precisa orar, a gente precisa pedir a Deus conhecimento, a sabedoria. A gente precisa pedir ao Senhor. É Ele que revela, é Ele que dá essa sabedoria do alto. Senão a gente fica que nem Saulo, perseguindo tudo e a todos, achando que tudo tá errado e que não é assim, e tem que perseguir, tem que matar, tem que acabar, e não é bem por aí, né? Assim como eles fizeram com Jesus, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado, ter o discernimento espiritual, ter o discernimento da palavra e conseguir falar a essas pessoas que ainda não entendem com amor, pedindo a Deus sabedoria, né, para que a gente possa de fato falar sobre a verdade, mas de uma maneira que aquela pessoa vá conseguir compreender, porque às vezes a pessoa já foi tão ferida, né, dentro de igrejas, tão ferida dentro das religiões, que ela não se vê mais dentro de nenhuma religião, ela não consegue se ver mais. Então isso fica para os dias de hoje, né? Hoje há muitas pessoas feridas com a igreja, há muitas pessoas machucadas. Então a gente precisa sim pedir a sabedoria de Deus para que a gente consiga falar o coração dessas pessoas com sabedoria. Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Espírito Santo direciona, que a gente venha a falar. Então, embora fosse difícil para os crentes, né, ali da época, entenderem o porquê das mortes e da perseguição contra os justos, esse cenário fazia parte do plano de Deus de expandir a mensagem do Evangelho para outros lugares. Às vezes você não vai compreender o porquê de certas situações acontecerem, mas é importante lembrar que o cuidado de Deus está presente em qualquer circunstância. E aí tem um versículo que eu vou falar que não está aqui em Atos 8, mas ele se encontra em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia ou anotar essa referência e ir lá e ler essa passagem que diz: porque eu sei
os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Repetindo, Jeremias 29:11. Então, mesmo em meio ao caos, mesmo quando a gente acha que está tudo perdido, mesmo quando a gente acha que não tem saída, cara, como assim? Estão perseguindo aqueles que estão dizendo a verdade. Como assim? Os justos estão sendo cercados e mortos. Como assim? Lembre-se que Deus, Ele tem um plano. Nada foge o plano do Senhor. Às vezes a gente quer se desesperar. Às vezes a gente quer chorar, quer se agoniar, quer se angustiar. E às vezes a gente esquece da palavra que o Senhor tem para a nossa vida. E que mesmo quando algo que é mal aos nossos olhos acontece, nós precisamos nos lembrar que ali também o Senhor está agindo. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Versículo 6. E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Então aqui a gente vê a resiliência dos cristãos. Certamente a morte de Estevão foi sentido pela igreja, bem como a prisão de muitos cristãos. No entanto, a confiança deles em Deus não se abalou diante do caos provocado pelos líderes judeus. Filipe, um dos 7 diáconos, foi para Samaria e manifestou o reino com sinais milagrosos, curando os enfermos, libertando os cativos e trazendo a alegria da salvação para aquela cidade. Além disso, os discípulos eram dispersos de Jerusalém e pregavam a mensagem por onde quer que fossem, e assim mais pessoas eram alcançadas pelo Evangelho. Isso se espera também nos dias de hoje. Gente, não pense vocês que é fácil sair na rua, é fácil você ir e pregar o Evangelho. Porque não é. Uns vão parar para te ouvir, outros vão rir da sua cara, outros vão atacar com palavras, com grosserias. Então ali, naquela época, contornar as dificuldades era uma característica dos cristãos. E qualquer situação podia ser superada por aquele que fortalecia cada um deles. Não é fácil, gente. Sabe, você sair com o seu ministério, você ir a uma praça, você convidar, bater a porta de muitas pessoas e convidar, e você parar e olhar que 4, 5, 6 pessoas estavam ali, aceitaram aquele chamado, aceitaram aquele convite de ouvir a palavra de Deus. E quando a gente vê que se fosse músicas imorais, música secular, coisas pornográficas, pessoas seminuas, com músicas imorais, aquele lugar estaria completamente cheio.
de pessoas aclamando, de pessoas batendo palma, de pessoas se aglomerando para ver. Mas quando se trata da palavra de Jesus, é assim até o tempo de hoje. É assim até os dias de hoje. Poucos são aqueles que de fato querem, poucos são aqueles que se quebrantam diante do Senhor, poucos são aqueles que falam, não, eu vou ali ouvir a palavra. Eu vou ali ver o que é que o Senhor tem para mim na noite de hoje. E muitas vezes não se trata de religião. Se trata de ouvir a palavra. E ainda assim as pessoas elas não atendem o chamado. Ainda assim as pessoas elas não. Mas Deus ele tem o seu plano, né? Cada local em que nós fomos plantados, nós somos ali uma voz de Deus, né? Nós somos ali uma voz que podemos estar levando a palavra do Senhor. Nós somos aqueles que podemos falar por onde quer que vamos, por onde quer que passamos. E era isso que esses apóstolos faziam, era isso que esses homens faziam. Eles contornavam a dificuldade e eles iam pregando por onde quer que iam. Assim, mais pessoas eram alcançadas pelo Evangelho. Nós não podemos esperar que o Evangelho seja falado somente dentro das igrejas. Nós precisamos ter esse pensamento de que mais pessoas precisam ser alcançadas. Mais pessoas, seja através desse vídeo, seja através da minha voz, da sua, seja que você aprendeu aqui nesse vídeo e vai levar para outras pessoas, vai colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui com a palavra do Senhor. Eu não digo pelo vídeo em si, porque de mim não vem nada, vem do Senhor, a sabedoria vem do Senhor, mas Ele me deu a graça de poder estar aqui fazendo esse vídeo para que você aprenda, e aprendendo, o Senhor abra a sua sabedoria também, que Ele derrame a sabedoria sobre você, para que você venha também abrir a sua boca e levar essa palavra por onde quer que você vá. E aí, assim, mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Esse é o intuito do canal. Eu não tenho anseio por muitos likes, embora o like seja importante. Eu digo para que eu saiba que você está ali gostando, fortalece, mas eu não estou aqui por like. Quando eu peço para que você compartilhe, para que mais pessoas se inscrevam, para que mais pessoas, não é por números, mas por pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Esse é o meu anseio. Isso é o que queima no meu coração. Mais pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, mais pessoas tendo profundidade, mais pessoas entendendo mais a fundo. Versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Versículo 10. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Versículo 11. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Versículo 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens quanto mulheres. Versículo 13. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou contínuo com Felipe. E, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Então, ilusões são superadas pela realidade transformada. Entre os impactados pela mensagem do Evangelho aqui, estava Simão.
Este homem era bem conhecido na cidade. Por quê, meu povo? Por causa dos seus feitos mágicos, a forma como ele impressionava a todos. Mas, com certeza, os feitos de Simão não traziam transformação alguma na realidade de vida das pessoas, porque os prodígios dele era apenas uma mera ilusão. Então, muitas vezes as pessoas se iludem. Muitas vezes as pessoas se iludem com coisas ali que não são verdadeiras, coisas que não trazem uma transformação de vida. Por que não trazem transformação? Porque não é real. É algo que de verdade não existe. É algo que ali é só para meramente enganar os olhos, é só para meramente ludibriar uma realidade que não existe. E quantas pessoas eram iludidas por esse homem Simão? Quantas pessoas atendiam a ele? Quantas pessoas estavam ali e se iludiam com aquilo que ele falava, com aquilo que ele fazia? Mas é aquilo que eu falo. Quando a verdade chega, a mentira ela é dissipada. Então, o evangelho, por sua vez, mudava totalmente o presente e o futuro das pessoas, visto que não há como ser o mesmo depois de ter alguma experiência com Jesus. Por isso, quando Filipe pregou as boas novas, muitos creram e foram batizados, inclusive Simão. Ele ficou atônito com tudo que ele via Filipe fazer. E é aquilo que eu venho dizendo. Evangelho é sobre mudança de vida. Evangelho é conversão. Evangelho é eu estar indo numa direção. Eu tenho esse encontro real com Jesus e eu mudo as minhas práticas. Eu me arrependo do meu pecado. Eu mudo aquilo que eu fazia e eu vejo, eu percebo através da palavra do Senhor que isso não agrada a Deus. Eu mudo, eu paro de fazer aquilo. Eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou ter uma nova vida. Eu vou viver novas experiências a partir do momento que eu tenho contato com o Evangelho, que eu começo a conhecer Jesus, que eu vou conhecendo mais a fundo, que eu vou conhecendo a palavra, eu vou conhecendo tudo aquilo que Jesus fez, eu vou tendo uma mudança de vida. Então, se eu era uma pessoa mentirosa e eu sei que mentira não agrada a Deus e que nem vem dele, eu vou parar de mentir. Se eu era uma pessoa que traía, eu vendo aqui o evangelho, eu lendo, eu vou ter uma transformação de vida e vou parar de trair. Se eu era uma pessoa que enganava os outros, eu vou parar de enganar. Então, a partir do momento que eu tenho um encontro real com Jesus, a minha vida ela há de se transformar, porque senão eu não estou vivendo o evangelho. O evangelho é transformação, o evangelho é mudança. Não existe, não, eu tô lendo a Bíblia, eu entendi o Evangelho, eu já me encontrei com Jesus, Jesus me ama, eu amo Jesus, mas como diz uma famosa, esses dias eu vendo um vídeo, ela diz, não, eu sou de Jesus, eu tive experiências incríveis com Jesus, eu leio a Bíblia, mas eu posso acreditar em Jesus, eu sei que Jesus me ama e posso continuar na putaria que eu vivo. Eu ouvi isso de uma pessoa famosa que fez um vídeo e colocou. Eu não vou expor o nome aqui porque não convém. Mas eu quero te dizer, amados, que não é assim que funciona. Jesus me ama, eu conheço a palavra, mas eu vou continuar, usando um termo bem chulo, na putaria que eu vivo. Eu vou continuar traindo, eu vou continuar me prostituindo, eu vou continuar me drogando, eu vou continuar mentindo, eu vou continuar destruindo vida de famílias, eu vou continuar destruindo casais, porque Deus me ama e Ele me aceita do jeito que eu sou. Ei, não é isso o evangelho, não.
O evangelho é sobre arrependimento, sobre conversão, sobre mudança de vida. Se fosse assim, os apóstolos não tinham largado tudo, tinham seguido Jesus. Tinha continuado fazendo o que fazia. Quantos encontros de pessoas teve com Jesus? Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que ele cobrava mais, ele fraudava. E aí, quando ele tem um encontro real com Jesus, ele fala que ele vai devolver até em quantia maior aquilo que ele defraudou, aquilo que ele pegou. E ele teve, de fato, uma mudança de vida e nunca mais ele fez aquilo. Ora, se fosse assim, Jesus me ama, eu posso continuar fazendo o que eu quero? Para que o evangelho, então? Isso é o que o mundo quer trazer pra gente hoje. Não, eu posso estar na igreja, eu posso ler a Bíblia, eu posso conhecer a Deus, continuo roubando, continuo traindo, continuo mentindo e tá tudo certo. Isso não é evangelho. O evangelho, ele é para trazer uma transformação de vida. Então, talvez você está sendo iludido com algo, como aquele povo era iludido aqui por esse Simão. Era iludido. Ele iludia, fazia coisa, falava coisa, mas aquele povo não tinha uma real transformação de vida. Eles viviam apenas uma ilusão. Então, que eu e você, se estiver vivendo uma ilusão, que nós venhamos acordar dessa ilusão e que venha ser acordados pelo evangelho, que venhamos ser sacudidos pela palavra do evangelho, que venhamos deixar as velhas práticas, venhamos nos converter e seguir no caminho da verdade. E aí, quando a gente se depara com a verdade, o que é que acontece? Justamente isso que aconteceu com Simão. Ele estava atônito. Por quê? Porque ele está vendo agora coisas reais. O que ele fazia não era real. Ele vivia num mundo de ilusões. Ele vivia num mundo de mentira. Então, quando a verdade chega, a mentira se acaba. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, versículo 15, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Versículo 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Simão ali olhando e vendo, cara, como assim? Eles impõem a mão e o Espírito Santo vem. Nossa, eu também quero isso. Ei, você quer quanto para me dar o Espírito Santo? Para eu fazer isso aí também? Lembrando que esse Simão era esse que enganava todos. Era esse que fazia as ilusões, fazia as mágicas. E quando ele viu algo real, ele achou que era assim, que poderia comprar. Versículo 19, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que ele, sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Versículo 20, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Versículo 21, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. 22, arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Versículo 23, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Versículo 24, respondendo, porém, Simão disse, orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. A gente vê que
é necessário nós termos um coração correto. Porque aquilo que está no nosso coração é aquilo que nós vamos transbordar. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração daquele homem era cheio de quê? Cheio de mentira, cheio de vaidade. Seu pensamento era no dinheiro. Então aqui, ao passo que o povo de Samaria aceitou a palavra de Deus, Pedro e João foram enviados à cidade. Para quê? Para realizar o batismo com o Espírito Santo. Assim, pela imposição de mão dos 2 apóstolos, eles receberam o Espírito Santo de Deus. Entretanto, Simão pensou que o poder de batizar pessoas pelo Espírito Santo poderia ser comprado e ofereceu dinheiro aos apóstolos para adquiri-lo. Pedro respondeu a Simão de maneira contundente e o alertou sobre a necessidade de ter um coração reto e se arrepender desse tipo de pensamento. É sobre isso que eu estava falando. Não tem como eu ter contato com o Evangelho. Não tem como eu estar lendo, seguindo o Evangelho e ter esse coração dobre. E ter esse coração voltado para o dinheiro. Porque o que ele pensou aqui? Eu posso comprar e posso ganhar dinheiro com isso também. Então o coração dele estava o quê, meus amados? Estava no dinheiro. Estava na enganação. E aqui Pedro ele fala: arrepende-te. E é isso que eu estava falando. O evangelho aqui, meus queridos, não está dizendo: olha, Jesus te ama, viu? Você pode continuar fazendo o que você faz, continue traindo, roubando, mentindo, que Deus te ama de qualquer jeito. Sim, Deus te ama. Deus ama o pecador, mas ele abomina o teu pecado. Então, como diz Pedro aqui, arrepende-te. Arrepende-te. Isso no versículo 22 é a primeira palavra. Arrepende-te. E ora a Deus para que seja perdoado e que te dê um novo coração, que te dê novos pensamentos, que te dê vestes limpas. O que é vestes limpas? Eu não estou falando literalmente da roupa em si, mas um novo pensamento, uma nova forma de pensar. Pedro alerta sobre a necessidade de ter um coração reto e de se arrepender desse tipo de pensamento. Muitas vezes nós precisamos nos arrepender pelo tipo de pensamento que nós temos. E ele ainda disse que a origem desse pensamento maldoso de Simão estava na inveja, visto que os mensageiros do evangelho estavam roubando a audiência dele. Então, às vezes a gente vê, né? A questão da inveja, a questão do almejar tanto cargo e ser conhecido, de ser o bambambam, de ser o tal da cidade. E aí chega alguém falando a verdade, óbvio que a verdade ela sempre vai vencer a mentira. Sempre, sempre. Então, meus amados, não adianta a gente ter esse sentimento de inveja de pessoas que está ali fazendo, operando milagres, está ali vivendo aquela unção maravilhosa do Senhor. O que nós precisamos é mergulhar no Evangelho, é se arrepender dos nossos pecados, é procurar ter uma vida com Deus. A gente precisa se libertar, porque nós somos prisioneiros do pecado. E nós precisamos ter um coração que sabe disso, que sabe que nós somos pecadores,
que sabe que nós precisamos verdadeiramente se arrepender. Os tempos de ignorância não são levados pelo Senhor, e possivelmente ele perdoou essa ação de Simão. Só que o coração dele precisava ser alinhado à vontade de Deus para então ter uma vida correta diante do Senhor, o que só é possível por meio de um arrependimento genuíno. O Senhor só vai te dar novos pensamentos. O Senhor só vai permitir ali que você seja tocado, que você seja mudado a partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você se volta para Deus, que você pede perdão, que você se arrepende de tudo que você fez, de toda iniquidade, do que você pensou, do que você falou, e quando você entrega isso ao Senhor, você pede um coração novo, você pede pensamento novo, vestes novas, e o Senhor, a partir daí, vai começar a trabalhar na sua vida. E eu vou finalizar aqui no versículo 24. No próximo capítulo, nós vamos começar a partir do versículo 25, tá certo? E vamos dar a sequência, para que não fique muito longo, muito cansativo, muito... eu gosto de falar detalhes, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de trazer para a nossa realidade, tá bom? Então, que eu e você venha ter esse coração de arrependimento. Aqui foi o momento, lá da morte de Estevão. Aqui Saulo tendo parte nisso. Aqui o momento deles impondo as mãos e Simão aqui oferecendo, ele ali com o saquinho de dinheiro, ele vendo tudo aquilo que as pessoas, eles colocavam, faziam a imposição de mãos, transferia ali o Espírito Santo, e ele achou que isso era comprado com dinheiro, mas não, são dons dados por Deus. A nossa sabedoria, ela também não pode ser comprada, ela é dada pelo Senhor. O nosso entendimento é dado pelo Senhor, o nosso sopro de vida é dado pelo Senhor. E quantas coisas, amados, quantas e quantas coisas o dinheiro não compra. O amor verdadeiro, um arrependimento genuíno, uma família, amigos leais, a nossa saúde, o entendimento dado pelo Senhor, os dons que o Senhor nos dá. Olha quantas coisas que o dinheiro não compra. Às vezes a gente acha que compra. Não, se eu não tiver dinheiro e não fizer uma faculdade, eu não vou ser sábio. Não é esse tipo de sabedoria, amados, que eu estou dizendo. Eu estou falando da sabedoria do alto. A sabedoria que vem de Deus. E até para a gente fazer uma faculdade, se o Senhor não der ali a sabedoria, se o Senhor não der a nós ali aquele dom, nós vamos estudar, não vamos entender, não vamos conseguir atuar naquela área, porque talvez nem foi para aquilo que o Senhor nos chamou. Então, muitas coisas não se compra com dinheiro, e os dons de Deus é um deles. A sabedoria do Senhor é uma delas. O sopro de vida que o Senhor nos dá é uma delas. Então fica aqui para que a gente venha a refletir. Dinheiro é bom? Mas não compra tudo. Tem coisas que nós vivemos sim na dependência do Senhor. É o Senhor que provê, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que é a nossa provisão, o Senhor que libera sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. O Senhor é aquele que cuida de cada detalhe. Então que nós venhamos ter zelo pelo dinheiro, mas não apego a ele. Que o dinheiro venha para servir os propósitos do reino de Deus e não os nossos meros caprichos. Que nós venhamos aprender a lidar com isso. E aqui vai ser coisas para mais adiante, para o próximo estudo. Então, desde já eu convido você para que esteja agora em oração comigo, finalizando esse momento. Fique aqui até o final, não saia ainda do vídeo, não fique aqui comigo, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi revelado. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor derrama pelo Teu amor e pela Tua graça sobre a nossa vida. Pai, que o Espírito Santo venha
venha sobre nós, Pai. Cada vez mais nos mostrando que somos pecadores, nos encorajando a arrepender dos nossos pecados, nos encorajando, Senhor, a deixar as velhas práticas, Senhor, e a ter uma vida transformada, ó Deus, pela Tua palavra. Eu oro por transformação, eu oro por uma renovação de mente, eu oro por vidas transformadas, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Através do Teu Espírito Santo, através do Teu poder, Senhor, que vidas sejam transformadas, que famílias sejam restauradas, que famílias, Pai, sejam alcançadas pela Tua sabedoria, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que pessoas venham se arrepender, Pai, dos seus pecados e venham se quebrantar, Senhor, diante de Ti. Que venham ter mais sede e mais fome, Senhor, da Tua palavra. Que venham querer, Pai, estar diante de Ti na Tua presença. Que venham querer, Senhor, Te buscar no secreto. Que venham querer ter uma vida nova, Pai. Uma vida nova através da Tua palavra, da Tua verdade. Tudo aquilo, Senhor, que é ilusão na nossa vida, que seja aniquilado e que nós venhamos viver sobre a Tua palavra, sobre a Tua verdade, sobre tudo aquilo que o Senhor já fundamentou e já estabeleceu. Eu oro por cada casa e cada lar. Que essas pessoas, Pai, que aqui estão buscando, Senhor, estudar mais da Tua palavra, que venha sobre ela mais sede, mais fome de Ti, Senhor. Que a casa delas sejam alcançada pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua sabedoria, pelo Teu entendimento. Que haja renovação de mente, que haja restauração familiar, que haja restauração, Senhor, em cada área, ao qual somente o Senhor conhece e sabe. Obrigada por tudo, Pai. Obrigado pela Tua sabedoria. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui fazendo mais esse vídeo, mais esse momento, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Desde já eu Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Inscrevam-se no canal. Deixe aí o seu joinha, dê o seu like, ative o sininho, assim você receberá a notificação de cada vídeo novo do canal. Não esqueça de compartilhar, assim mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. Então, eu fico por aqui, lembrando a você que vídeo novo no canal todas as terças às 20 horas e até mais. Tchau, tchau.